O Império Babilônico foi tomado pelos persas, depois foi pelos medos, pelos persas, pelos gregos, e depois, quando a gente está agora no primeiro século, estão os romanos. Se essa profecia fosse só para Israel, ela não se cumpriu. O cumprimento dela está em Cristo Jesus. É Ele que nos traz de volta como povo. Sião não é um monte Sião, não é apenas uma nação, Ele está falando de algo muito maior. Ele está falando da redenção de todos nós. As profecias do Antigo Testamento, irmão, acredita em mim, apontam para Cristo. A grande transformação daquele povo não era fundamentalmente terrena apenas. Apesar de que em alguns momentos Deus os livrou de guerras, venceu inimigos de maneira extraordinária. Mas elas têm um cumprimento messiânico. Na grande festa, e a presença do cereal e das comidas e do vinho também apontam escatologicamente para o futuro eterno da grande festa, que o grande Jesus vai nos levar. Há uma outra profecia, existem outras, mas eu quero ler Amós capítulo 9. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo Israel, eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. A ideia de que eles plantariam vinhas e colheriam o fruto e fariam o seu vinho e festejariam, era um símbolo da restauração daquela nação. E volto a dizer a você, não aconteceu. Mas o que aconteceu foi que Cristo, o verdadeiro Messias, trouxe de volta o vinho, a verdadeira festa. Se nós lermos João capítulo 3, verso 27 a 30, o próprio João, daqui a alguns capítulos, capítulo 3, verso 27, ele diz assim: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Olha o que ele diz agora: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. João Batista chama Jesus de noivo, e o seu povo a sua noiva. Jesus é esse noivo messiânico. Jesus é esse noivo messiânico que chega para trazer de volta a festa, para pagar o vinho da nossa purificação, que é o seu próprio sangue, e para restaurar mais do que uma história nacionalista, a história da humanidade toda. O fato de transformar a água em vinho é um detalhe pequeno dentro da grande revelação que João nos dá sobre quem é Jesus. Quem Ele é. E o interessante é que o texto diz assim para a gente. Deixa eu voltar aqui. João 2. Ele diz assim no versículo 11. Assim, desse jeito, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você já parou para pensar por que João usa o termo semeion, que é sinais e não milagre? Se você já estudou alguma coisa de teologia, ou já leu algum livro de introdução exegética, introdução ao estudo, ou comentário exegético sobre João, você já deve ter lido que os autores separam o prólogo, primeiro capítulo, parte do primeiro capítulo, do capítulo 2 até o capítulo 12, eles chamam de livro dos sinais, e depois de 12 até o final do livro o livro da glória. Não sei se você já leu isso, mas é interessante como até o capítulo 12 vai sendo pontuado e firmado as estacas da revelação de quem é Cristo e os sinais da sua manifestação e da sua glória na terra através do Filho de Deus. Por isso essa seção de capítulos é chamada de livro dos sinais. E depois, a sua perseguição, julgamento, morte, crucificação, ressurreição,
como sendo o sinal da sua glória, ou o livro da sua glória. João dividido em dois grandes momentos, o livro de dois grandes momentos. E ao longo deste trecho, ele conta muitos sinais, mas ele não fala a palavra milagre. É interessante. Eu quero ler com você João capítulo 20, lá na frente. João capítulo 20, verso 30. Esse versículo é meio que conclusivo. João, o próprio autor, está dizendo por que é que ele escreveu o que ele escreveu. É difícil, nem todo autor, nas suas epístolas, ou até nos evangelhos, Lucas faz isso. Ele diz por que ele escreveu como ele escreveu, mas não são todos. O João diz aqui, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, continua chamando de sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam. Olha por que eles foram registrados. Eu não registrei à toa. Eu não registrei sinais para vocês crerem nos sinais, apesar de que Deus faz sinais. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E para que crendo, tenham vida em seu nome. Nós é que ficamos estacionados nos sinais. Eles são evidentes e nós nos alegramos com as coisas que Deus faz. Mas sinal, o nome já diz, sinal não é o ponto de chegada. Ele é apenas um indicador. O sinal não é o objetivo final. Ele é sinalizante de algo que é o destino final. Como uma placa. Ubatuba, 30 quilômetros. Não é ali ainda. É só um sinal. Está mais adiante. Não sei porque meu tio sempre que falava de algum lugar longe, falava Piancóia. Alguém sabe onde é Piancóia? Existe esse lugar? Acho que não, né? Isso é lá em Piancóia. Ele falava, mas o que é Piancóia? Ele era filho de espanhol, nem sei o que significava.